Hare Krishna, vamos falar um pouquinho de Prabhupada Siddhanta, né? Bhakti Vaibhava, não, Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? De Swami Vikash. Então, Prabhupada Siddhanta, ele tinha uma visão extraordinária, né? Como apresentar a consciência de Krishna para o Ocidente, né? Para os ocidentais, né? E ele via que realmente os indianos mesmo não estavam tão interessados assim em Krishna Bhakti, né? Porque porque o que havia era uma Shraddha, mas era uma Shraddha mais assim cultural, né? Você nasceu na Bengala, aí todo mundo canta Hare Krishna, é legal cantar Hare Krishna, mas não tinha muita... Porque na realidade o que acontecia nessa época era que as pessoas não tinham muito tato, né? Não tinham muitas instruções, ou seja, o pessoal cantava Hare Krishna, sim, mas não era... É igual, sei lá, às vezes a fé católica, né? Você nasce numa família católica e você é católico, assim, mas você não pratica tanto, não tem tanto sentimento por Jesus Cristo. Isso acontece, a gente entende muito isso, né? Agora, uma carta... No Prabhupada o Bhaktisiddhanta Vinda Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, né? Ele escreve uma carta aqui. Vamos ler ela aqui. Tá, eu vou tentar resumir aqui. Ele fala que Mahaprabhu, ele pediu, né, para aquelas pessoas que nasceram em Bharatavarsha, na Índia, né, que elas deveriam fazer a sua vida perfeita. Essa é a instrução de Mahaprabhu. Por quê? Você nasce na Índia, né, onde, imagina, todas as manifestações divinas aparecem na Índia. A Índia é a Índia, né? Não tem jeito. E se você nasce ali, se você se desvia, se você não usa a sua forma humana de vida para se aperfeiçoar, é um desperdício muito grande, né? É igual, sei lá, nascer no Brasil e não jogar futebol, não sei, uma coisa assim. Ali tem uma influência espiritual muito grande, né? E muitas pessoas estão desviadas ali também, né? Então ele falava que Mahaprabhu esperava que seus seguidores fizessem isso, ou seja, essa é a ideia de Mahaprabhu, né? Ele trouxe o Sankirtan para que todo mundo pudesse, ou seja, para que essas pessoas pudessem espalhar o movimento da consciência de Cristo, né? Para todos os locais, né? E essa tentativa ela foi realizada com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Primeiro, o Bhaktivinoda Thakur ele desejou que realmente a mensagem de Mahaprabhu fosse, né, espalhada, fosse aceita pelos orientais e ocidentais de uma forma equânime, né? E que os indianos, europeus, americanos pudessem dançar juntos, né? Sob o abrigo da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Bhaktivinoda Thakur ele falou, né? Aqui ele falou, ele expressou o seu desejo. Quando eu poderei ver esses acontecimentos que os povos orientais e ocidentais estarão unidos na base do culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu e dançando juntos em êxtase, né? Então, na realidade, essa era a ambição de Mahaprabhu, né? Que era a ambição também de Bhaktivinoda Thakur, que Saraswati Thakur, Prabhupada, estava empreendendo, né? Então, cada discípulo, especialmente aqueles que eram competentes, ele pediu: você assuma a missão de Chaitanya Mahaprabhu, né? E prega nos países ocidentais. Esse era o esforço principal de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Quer dizer, antes disso, o que a gente vê? Antes do contexto que os Goswamis, né, eles deixaram toda a literatura, eles deixaram a base, né, deixaram a base filosófica, mas eles mesmos não pregaram, né? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava muito ansioso, né, que realmente isso chegasse no Ocidente, né? Porque geralmente os renunciantes, os sannyasas, eles ficavam assim, nas cavernas, né, nas montanhas, né, e ficavam lá isolados e ninguém... E Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava mantendo, né, seus sannyasas em
assim, como se fossem mansões, né? Casas grandes, assim, casas muito opulentas, né? Ele foi muito criticado por isso, né? Que os seus sannyasis andavam de carro, né? E se vestiam de uma maneira um pouco diferente. Mas ele queria que realmente a consciência de Krishna fosse chegada a outras, alcançasse, né, pessoas mais assim preparadas, né? Que se expandisse mesmo, né? Porque a ideia era essa, Mahaprabhu falar, Mahaprabhu mesmo ele não quis se encontrar com Prataparuda Maharaj, que era um rei, né? O rei tinha conceitos mundanos, ele não quis se encontrar com ele, né? Ele dizia que você não pode se misturar com essas pessoas, né? Mas de certa maneira agora, né, a consciência de Krishna, né, estava ganhando um terreno assim muito amplo, onde os devotos se misturavam com lords, né, os ingleses, os meletes, né, os javanas, as pessoas que não seguem o varnashram, que são, né, que são até proibidos de entrar em alguns templos hindus, né? E realmente o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava como inovando isso, né? Por quê? Porque ele queria que a consciência de Krishna atravessasse os mares e chegasse, né, a outros locais, né? Então, na realidade, essa foi a força, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não aceitava o Nirjana Bhajana, né? Esse Nirjana Bhajana, que é a prática de você sentar isolado, cantar sem se associar com ninguém. Ele era contra isso. Ele queria que realmente os devotos praticassem, né? Eles praticassem ao mesmo tempo que eles pregassem, que ele ajudasse as pessoas, né? E por isso que ele sempre ele estimulou muito a pregação nas cidades, assim, né? Porque, por exemplo, na Índia, se você monta você está num local rural, assim, isolado, você vai praticar, ninguém vai lá, né? É algo assim. Mas por isso ele queria o contrário, que os santos eles descessem e que eles pregassem para as pessoas, né? Essa era a ideia. Ou seja, que o sannyasi arriscasse, né? Inclusive, uma vez perguntaram para Cesar Maharaj, tinha um sannyasi, né? Tinha um devoto que ia tomar sannyasi, aí ele pergunta, né? Aí Cesar Maharaj chama ele assim, antes de dar sannyasi, ele fala assim, você está preparado para conversar com mulheres? Né? E ele falou, sim, sim. Porque na realidade é isso, ou seja, um sannyasi ele tem que conversar com mulheres, assim, no sentido de ele não tem que ter contato com mulheres, assim, mas ele precisa conversar, precisa ajudar as mulheres, então ele não pode fugir disso, né? Entende? Assim, ele não pode conversar assim de forma privada, né? Uma coisa assim lá no matinho, na cachoeira, não. Mas ele pode, sim, sentar, conversar, tentar ajudar, né? É isso que era uma coisa assim que na cultura, nessa cultura mais ortodoxa, assim, de um sannyasi, isso é proibido completamente, né? Proibido, porque era considerado como um erro muito grande, né? Para um sannyasi, né? Mas seguindo esse princípio onde você vai ter que ajudar as pessoas na pregação, então o sannyasi ele deveria também estar disposto a isso, né?